Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais uma aula. E hoje o tema é sobre o que fazer de diferente em 2026 para finalmente destravar o seu emagrecimento. Eu sei que muitos de vocês já fizeram várias coisas para emagrecer, já estão aí nesse processo já faz um tempo e talvez estejam se sentindo frustrados por sempre tentar e não conseguir. Então, às vezes, em 2025 ali, você fez tantas coisas, você tomou medicamento, você tomou chá, fez dieta, fez academia, fez um monte de coisa e ainda assim não conseguiu ter um resultado satisfatório. E aí você entrou em 2026 pensando assim: agora eu quero um resultado diferente, eu vou fazer de tudo para que esse resultado dê certo. Então, se você quer realmente ter um resultado, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas que você fez em 2025. Então, não é falta de força de vontade porque você se esforça para tentar ter um resultado. Então, não é falta de força de vontade. Mas por que será que você continua tentando mudar o seu corpo sem mudar a forma como você trata o processo? Porque o processo de emagrecimento definitivo vai depender muito de como você lida com o seu emocional e como você lida com o processo. Você sabe muito bem, enquanto você deseja resultados rápidos, você não vai conseguir ter um resultado efetivo. Você vai se sentir frustrado e vai ficar sempre nesse ciclo de começa e recomeça. Então, essa aula aqui não é sobre fazer mais. Ah, o quanto que eu vou fazer? Ah, eu tenho que ficar 3 horas na academia. É sobre fazer de uma forma diferente que você não está acostumado. E qual que é o erro que te manteve presa até esse momento, essa aula aqui que você está assistindo? Durante anos, você foi ensinada que para emagrecer você precisa ser mais controlada, precisa de mais força de vontade, mais rigidez e mais sacrifício. O emagrecimento é um sacrifício para você. E até funcionou por um tempo, mas o preço foi alto. Por quê? Junto com tudo isso, com esse controle, com essa força de vontade, com essa rigidez, com esse sacrifício, veio o quê? O medo constante de engordar novamente, a culpa por estar comendo algo que você gosta de comer, um doce, chocolate, pizza, uma coxinha, sensação de estar sempre se vigiando o seu corpo, com medo do que pode acontecer. Então, isso veio junto com essas tentativas que te trouxeram até aqui. Então, o problema nunca foi você, mas foi como te ensinaram a ter um resultado, né? Entre aspas, um resultado que não é definitivo. Então, por que você sempre volta para o mesmo lugar? Você repete esse ciclo. Esse ciclo é de frustração. Você começa a dieta, você começa toda segunda-feira, você acha que vai dar certo, você promete que vai dar certo, e realmente você tenta, mas repete o ciclo. Frustração, vontade de comer, come, sentir culpa, aí você volta de novo para o mesmo lugar. Então, você tentou controlar a comida, você tentou controlar o seu peso, você tentou controlar o seu corpo, mas nunca aprendeu a regular o emocional e o seu comportamento. Então você tentou parar de comer o seu doce que você gosta, as coisas que você gosta. É claro que para o processo de emagrecimento você vai ter que aprender a abrir mão de alguns momentos, você vai ter que dizer não, muitas das vezes, né, por conta dos alimentos que você quer comer, porque você tem um objetivo do emagrecimento. Mas se você tenta fazer tudo isso, mas não regula a parte principal, que é o seu emocional, que é o seu comportamento, você volta para aquele mesmo lugar mesmo tendo emagrecendo ali os seus 5, 10, 15, 20, 30 quilos. Porque você começa a repetir novamente o mesmo ciclo, o mesmo comportamento, porque você não tratou isso durante todo esse processo. E se você não trata isso, você fica vivendo esse ciclo de engorda, emagrece, sempre insatisfeita com o seu corpo e se culpando. Então, isso acontece geralmente quando você está cansada, sobrecarregada, frustrada, ansiosa, porque o corpo não responde à lógica. Por exemplo, eu tô cansada, vou descansar, né? Então, muitas das vezes o corpo ele vai sempre responder à emoção. E aí é onde entra que o doce vira um alívio, o exagero vira uma anestesia para o que você está sentindo, para a situação que você está passando difícil. A comida vira o refúgio, sabe? Então, às vezes você está insatisfeita com o seu corpo, você está insatisfeita com o seu casamento, correria por conta de trabalho, os filhos e tudo mais, e a comida acaba virando o seu único refúgio naquele momento. Então, não é falta de disciplina, é falta de estratégia emocional, porque você não lida com esses problemas com esse cansaço, sobrecarga, frustração, ansiosa, de uma forma que deveria ser olhada, sabe? E aí a comida sempre vai entrar
nesses momentos. Então, existem vários motivos que te fazem engordar, te fazem descontar a emoção na comida. Isso geralmente trabalha ali dentro de um acompanhamento, né? Onde eu ensino todo esse processo de emoções, o porquê que você come, como que você vai conseguir identificar qual é o seu problema, qual é o seu gatilho, para que você de fato resolva, porque cada pessoa vai ter um jeito diferente de lidar com as emoções, concorda comigo? Assim como tem pessoas que descontam na comida, tem pessoas que compram roupa, sapato, bolsa e ficam viciadas nisso, entende? Então, é muito relativo. Então, o que que você precisa fazer de diferente em 2026? Parar de tentar vencer o corpo, né? Então, o seu corpo não é o seu inimigo. Então, ele está reagindo ao ambiente que você cria, seja por conta emocional, falando do emagrecimento, ou seja também para outras metas, outras coisas da sua vida que você também se preocupa, como trabalho, sonhos e projetos. Então, em 2026, emagrecer não pode ser mais uma guerra, não pode ser algo que você fica o tempo todo lutando para isso, sabe? Fazendo de tudo e, nossa, eu odeio isso, eu odeio academia, eu odeio exercício, eu odeio comer salada, eu odeio fruta, eu odeio. Você acaba entrando em guerra. E ninguém consegue emagrecer, ter um corpo bonito, né? Um corpo que se sinta satisfeito se vive em guerra o tempo inteiro. Porque eu vou guerrear até chegar naquele corpo. E depois que eu chegar, como que tá a minha emoção? Como que estão os meus sentimentos? Então, outra coisa, segundo ponto, você precisa trocar o controle por consciência. Então, o controle, ele vai te gerar aquela tensão, aquele, meu Deus, eu preciso me controlar agora. Eu preciso, meu Deus, eu tenho que fechar minha boca. Então, vai gerar uma certa tensão. Já a consciência, ela gera uma escolha. A escolha do quê? A escolha do que eu não quero comer agora. Eu não preciso desse doce, eu não preciso dessa comida agora. Eu posso abrir mão disso aqui, isso não é tão relevante para mim, porque é consciência. Você está escolhendo pela consciência, porque você está conseguindo observar quais são os sentimentos que você tem. Então, você não precisa aprender a resistir à comida. Você precisa aprender a se ouvir antes de chegar no limite. O que que é o limite? É quando você come de forma exagerada por conta de uma emoção. Então, você precisa aprender a ouvir, sabe? Porque o seu corpo fala, suas emoções falam, o seu pensamento fala. Só que às vezes você está tão, sabe, preocupada com as situações, com os problemas, com tudo que você está sentindo, que aí você chega no limite e vai para a comida. Você joga tudo que você conseguiu ali, tudo que você conquistou pro alto, porque você chegou no limite, porque você não tratou essa parte de realmente de ter a consciência de trabalhar todos esses problemas, situações que você tem. Então, outro ponto, é entender que o comportamento sustenta o resultado, né? Dieta vai emagrecer, o treino vai ali moldar o seu corpo, vai modelar o seu corpo, mas o comportamento é o que vai sustentar todo esse resultado. Então, se você não muda o comportamento, seja com a alimentação, ou seja para qualquer outro aspecto, sonhos que você tem na sua vida, você volta nesse ciclo. Então, se você não trabalha o comportamento, desculpa, gente, não tem maturidade, você não consegue trabalhar a rotina, você não consegue identificar quais são os seus gatilhos, então você precisa trabalhar o comportamento para ter resultado. É a definição muscular que você quer? Qual que é o seu comportamento? Quais são as suas emoções? Você precisa ter consciência do que está acontecendo. Outro ponto, criar previsibilidade, né? Não perfeição. Então, às vezes você fica tentando ser perfeita no processo e não é perfeição que você precisa para ter um resultado definitivo. É ter uma previsibilidade e realmente consciência e constância do seu processo. O corpo confia quando existe constância, não quando existe rigidez, onde existe eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Precisamos separar também. Existem pessoas que estão em objetivo de corpo para uma competição, para um objetivo específico. Geralmente as pessoas realmente vão ter que trabalhar mais, vão ter que realmente ter esse controle em relação à alimentação, ter uma certa rigidez. Mas se você é uma mera mortal, se você não está em competição, se você não quer isso para sua vida, você quer conquistar um corpo saudável, um corpo que você se sinta bonita, atraente, você não precisa dessa restrição maluca. Então, em 2026, você precisa menos extremos, dependendo do seu objetivo, tá? Menos promessas irreais, mais presença e mais repetição possível, porque você não precisa fazer loucuras para emagrecimento. É realmente repetição, constância. E o que muda quando você faz isso? Quando você realmente muda o seu comportamento e não está olhando somente para a alimentação. Lembrando que a alimentação
E o exercício, o treino é essencial para você ter um bom resultado. Só que se você não muda o seu comportamento, a sua mente, nada disso vai funcionar de forma isolada. E aí, quando você começa a mudar e olhar para essa forma de outro âmbito, com outro olhar, outro aspecto, o doce ele vai perder o poder, o medo de engordar vai diminuir, né? A comida deixa de ser uma ameaça. Então, ai, vamos ali tomar um café? Você consegue tomar um café com a sua amiga, né? Com alguém especial sem ficar se sentindo, ai meu Deus, agora vai ter isso, vai ter aquilo para tomar café, eu vou naquela padaria, eu vou naquela lanchonete que vai ser maravilhosa, e aí eu não vou conseguir ter controle. Não, você consegue aproveitar isso de uma forma muito mais consciente, sabendo escolher e sabendo o que você precisa fazer, né? O treino deixa de ser uma punição, você para de odiar o treino, porque ele se torna algo natural, ele se torna algo onde você vai falar, poxa, eu tô fazendo por mim, e não somente pelo emagrecimento, pela definição, pelo objetivo que eu tenho. O emagrecimento vai virar uma consequência dessa mudança de comportamento, alimentação e exercício. E a paz desse processo vai virar prioridade. Você não fica maluca tentando, sabe, fazer várias coisas para conseguir emagrecer. E para finalizar essa aula, né, existe uma nova era do emagrecimento onde você não vai olhar somente para a dieta e para o exercício, sabe? Existem pessoas que se dão muito bem só com exercício, só com dieta, porque não tem tantas demandas emocionais, né? Não é nem questão só de foco, força e fé, mas não tem essa sobrecarga emocional que a maioria das pessoas que estão nesse processo tem. Então, por isso, vem a nova era do emagrecimento, que é a era do meu método, né? A Fênix, que não é sobre emagrecer rápido, é sobre renascer durante todo esse processo. Porque existem aspectos da sua vida que estão totalmente ligados ali ao seu emagrecimento, ao seu corpo, que não envolve somente a dieta em si, mas a sua própria história de vida. Quem é você, além de uma mulher que quer emagrecer? Qual que é a sua história? Quais são os seus medos, seus sonhos? O porquê você muitas vezes deixou de se olhar, de se cuidar? O que aconteceu? Qual que é a sua essência? Quais são as suas prioridades? O que você passou? Qual que é a sua história de vida? Então, no método Fênix, a gente vai olhar para tudo isso, porque realmente é esse renascimento. Porque enquanto você não olha para dentro de você e cura algumas coisas que são internas, a comida ela entra nesse lugar onde você está insatisfeita, você tem um sentimento, uma depressão, uma ansiedade e você fica presa nisso, sabe? Então, o renascer é para você parar de se abandonar, para você parar de recomeçar toda segunda-feira, porque você não vai precisar recomeçar, você realmente vai conseguir ter constância no seu processo. Parar de viver, né, com medo da comida e começa a construir um corpo que acompanha a sua vida e não ao contrário. Não viver em função do corpo para ter ali, né, tudo o restante que você quer. Então, se você sente que 2025 foi mais um ano tentando, 2026 precisa ser algo diferente. Vamos falar porque estamos no começo. E diferente não significa, né, que vai ser difícil. Significa que vai ser mais consciente do quê? De todo o processo. Porque geralmente é isso que nós vamos olhar ali dentro do método Fênix, que é a sua mente, o seu corpo, a alimentação, a sua rotina real, sem punição, sem perfeição e sem abandono de quem você é. Porque emagrecer não é desaparecer, é voltar para si. Porque muitas vezes o que você precisa fazer é voltar para a mulher que você era antes e que às vezes ficou abafada por alguma coisa. E ou você realmente reconhecer, sabe, encontrar essa nova mulher que existe aí. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você. E se você sentir de realmente fazer um acompanhamento ali mais especial, né, mais de perto, mais próximo, eu te convido a conhecer o método Fênix, né? Lembrando para você que participou do desafio, tem condições especiais também. E é isso. Espero que essa aula tenha dado uma luz para você. E eu espero você em uma próxima aula.